Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Estamos refletindo a respeito dos ensinamentos contidos no relato do primeiro milagre realizado por Jesus Cristo e que ocorreu numa festa de bodas ou de casamento na pequena aldeia de Caná da Galileia. Na primeira reflexão a respeito do assunto, falei que podemos extrair pelo menos 6 ensinamentos com respeito às nossas famílias e relacionamentos e já tratei a respeito de 4 deles. Hoje quero falar a respeito dos outros 2 ensinamentos. Antes, porém, faço questão de fazer uma vez mais a leitura do texto que se encontra no capítulo 2 do Evangelho de João, nos primeiros versos, pois assim diz a palavra de Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pois bem, como preparação ao milagre que estava prestes a realizar, Jesus deu uma orientação simples, clara e objetiva aos serventes da casa. Ele voltou-se para aqueles homens e disse: enchei de água as talhas. Assim sendo, o 5º ensino que podemos extrair deste texto é: confie em Jesus, faça o que ele disser, ainda que a sua ordem seja um tanto estranha. Mesmo que ele lhe diga: ponha água nas talhas, e seja generoso. As talhas eram utilizadas nas cerimônias de purificação e eram usadas para lavar as mãos. É interessante notar que os judeus tinham um rito cerimonial de lavar as mãos nas celebrações externas. Não era um ato que visava a higiene física, como pode parecer, mas sim uma espécie de purificação espiritual. A ideia por detrás deste gesto era a de prevenir-se da contaminação que poderiam ter pela convivência, ainda que involuntária, com os não-judeus ou os gentios, os estrangeiros. Nesses atos de lavação das mãos, muitos deles mergulhavam os membros superiores até o antebraço, antes e depois das refeições, nas talhas existentes nos recintos. Por tal razão, a água que Jesus utilizou para realizar o seu milagre de transformação da água em vinho, vez que já havia um tanto de água naquelas talhas e elas já haviam sido usadas, tinha sabor e não era dos melhores. Tinha cheiro e não era muito bom. Tinha cor e era uma cor um tanto estranha. Em outras palavras, era água suja. As pessoas literalmente comiam com as mãos, não utilizavam talheres e faziam os seus rituais de purificações naquelas águas. O que eu quero dizer com isto? É que é assim mesmo que nossas vidas e relacionamentos se parecem muitas vezes com água suja, devido à dinâmica da vida. Para que o milagre fosse realizado, Jesus ordenou que se colocasse água nas talhas. E o que Jesus fez daquela água suja? Ele transformou em vinho da mais excelente qualidade.
e o fez com generosidade. Meus queridos, muitas vezes a sensação que temos é a de que a festa dos nossos relacionamentos já está se acabando e por isso julgamos não ser nem necessário muito vinho mesmo. Mas notem bem, foram enchidas 6 talhas, 6 grandes vasos onde cabiam ao todo cerca de 500 litros. A festa agora já não estava mais no final. Aqueles homens acreditaram no milagre da transformação da água em vinho. E isto mostra que, ainda que o milagre do vinho novo seja uma obra exclusiva de Jesus na nossa família, ele requer de nós gestos humanamente simples como esse, de pôr água nas talhas. É uma pena que muitos de nós têm deixado de fazer a sua parte, que é colocar água nas talhas, preferindo, ao invés disso, reclamar da falta de vinho, desistir de lutar, cair no cinismo. Mas existe um 6º e último ensino nesse texto, que é o seguinte: Jesus não coloca vinho novo em barril velho. Foi ele mesmo quem certa vez falou o que está registrado em Mateus, no capítulo 9, verso 17, onde lemos o seguinte: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amados, os odres eram recipientes onde o vinho era armazenado para sofrer a fermentação. Eram feitos geralmente com pele de cabra e não suportavam ser reutilizados porque se rompiam. E o que isto significa? Significa que é preciso deixar os velhos esquemas relacionais. É preciso jogar fora os odres velhos da nossa insegurança. É preciso deixar os odres velhos dos cabos de guerra. É preciso deixar de lado os velhos odres dos esquemas de ameaças. É preciso deixar de lado os velhos odres dos conceitos errados de como enfrentar as crises. E é preciso deixar que Cristo crie algo novo em nossas vidas. Na oração que fez a Deus em confissão do pecado que havia cometido, Davi, dentre outras coisas, exclamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E a palavra criar que utilizou é a palavra hebraica bará, que significa tirar do nada, trazer algo à existência. Davi não pediu a Deus que consertasse o seu coração, mas sim que fizesse um milagre. Meu irmão e amigo, se o seu relacionamento conjugal ou familiar vai mal, reconheça que você precisa não de conserto, mas sim de um milagre. Faça a sua parte, encha de água as talhas e seja bem generoso. E não tente reutilizar os velhos odres, pois Jesus concederá a você vinho novo para ser colocado em odres novos. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por esses 2 ensinamentos. O primeiro deles é que nós precisamos sim encher de água as nossas talhas. Às vezes nós estamos com as nossas vidas, por conta da dinâmica da vida, com água suja já, água que já não é uma água pura, mas precisamos colocar mais água ainda que se misture com essa água suja, água limpa, para que o Senhor faça o milagre da transformação da água em vinho. E nós precisamos ser generosos, e a água não precisa estar necessariamente limpa, porque esse problema o Senhor resolve. Segundo o Senhor Deus, nós precisamos aprender que nós não podemos ficar com os odres velhos, querer armazenar o vinho novo que o Senhor quer fazer nos nossos velhos esquemas relacionais, nas nossas condutas de outrora. Nós precisamos agir de forma diferente para que esse vinho novo possa ir fermentando e ficando bom, Senhor Deus, com os odres novos também, daquilo que encontramos na Tua Palavra como referência de vida.
Ajuda-nos e ajuda qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem nessa manhã, que esteja precisando do milagre, Senhor Deus, que possa fazer essa oração, confiar em Ti, ser generoso e esperar no Senhor para que o milagre da restauração do seu casamento ou dos seus relacionamentos possa sim ser realizado pelo Senhor, pro louvor da Tua glória. É a oração que fazemos no nome precioso que é o Teu nome. Amém, Senhor. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.